Após a leitura da obra O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, escolhemos abordar o tema Portugal em 1936. O romance passa-se na cidade de Lisboa no final de 1935 e ao longo de 1936. O protagonista é Ricardo Reis, um homem que tem o hábito de ler jornais para estar informado sobre o que se passa ao seu redor, cujos temas são alvos de discussão entre Reis e outros personagens como Sampaio e Fernando Pessoa. Nestes jornais são divulgados temas que exaltam o povo português e Portugal, relacionados com a economia, a política e a ajuda aos mais necessitados. O mundo tem Portugal como modelo. O país consegue empregar milhares de operários com as obras públicas, o comércio e a indústria, com o objetivo de valorizar as riquezas naturais e promover a expansão económica do país. Comparativamente com outros países, o nível económico da população é visto como superior. O nome de Portugal e dos estadistas que o governam andam citados em todo o mundo. A doutrina política estabelecida entre nós é motivo de estudo em outros países. Página 162. Para Sampaio, uma pessoa de certa forma culta, Portugal é um oásis. Aqui a política não é coisa do vulgo, por isso há tanta harmonia entre nós. O sossego que vem nas ruas é o que está nos espíritos. Página 204. Neste romance é insistida irónica e disforicamente na propaganda da ideia de grandeza imperial da nação. O nosso mal é faltar-nos as oportunidades. Império temos, e dos bons. Com ele até cobriríamos a Europa e ainda sobraria império. Página 305. No cenário político, Portugal está sob o regime do Estado Novo, 1933 a 1974, liderado por António de Oliveira Salazar. Os jornais afirmam que a nação tem a sorte de ter um homem de tamanha inteligência e firme autoridade ao seu dispor. Salazar é o ditador português, o protetor, o pai, o professor, o poder manso, um quarto de sacristão, um quarto de Sibila, um quarto de Sebastião, um quarto de Sidónio, o mais apropriado possível aos nossos hábitos e índole. Página 327. Enquanto a Alemanha, a Itália, a Espanha e quase toda a Europa estão debaixo de nuvens da guerra, para todos Portugal é um oásis. Contudo, a realidade é outra. O país é uma terra riquíssima em pobres. Página 76. O povo português está numa luta sem fim contra a fome, mas o governo sabe como controlá-los. Em dias festivos, como o boa do século, distribui comida pelos mais pobres. Agora que veio o tempo da Páscoa, o governo mandou distribuir por todo o país boa de geral, assim reunindo a lembrança católica dos padecidos e triunfos do Nosso Senhor às satisfações temporárias do estômago protestativo. Os pobrezinhos fazem bicha, nem sempre pacientes às portas das juntas de freguesia e das misericórdias. Página 306. Apesar de existir assistência médica, o número de mortes é exorbitante e as pessoas não têm condições. Sem falar na degradação e sujidade da cidade, que potencia o aparecimento de doenças, sendo uma delas a sífilis. Falta de médicos não há. Felizmente, que em Portugal só de sifilíticos temos 600 mil. E quanto à mortalidade infantil, ainda o caso é mais sério. Por cada 1000 crianças nascidas, morrem 150. Imaginemos o que não seria a catástrofe se nos faltassem as boas medicinas que temos hoje. No dia 22 de março, Ricardo Reis recebe uma contrafé da PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. A autoridade controlava o movimento de fronteiras e a presença de estrangeiros em território nacional, que o intimida para comparecer nas suas instalações para um interrogatório. A PVDE foi sempre mal vista pelo público, dita como Um lugar de má fama e de obras piores que a fama. Página 201. algo que se comprova durante a interrogação do protagonista, pois as perguntas que são efetuadas são agressivas e sobre a sua vida íntima. Quem era interrogado não tinha a possibilidade de se defender com a presença de um advogado, pois estes não eram aceitos pela PVDE. Se por algum motivo houvesse um deslize na resposta do inquirido, este poderia ser acusado diretamente de algum crime. As suas perguntas dirigem-se à minha vida particular. Não tenho obrigação de responder-lhes, ou então exijo a presença do meu advogado. Tenho advogado? Não tenho, mas posso contratar os serviços de um. Os advogados não entram nesta casa. Além disso, o Sr. Doutor não foi acusado de qualquer crime. Isto é apenas uma conversa. Será uma conversa, mas não fui eu quem a escolheu. E, pelo teor das perguntas que me estão a ser feitas, tem muito mais de devessa que de conversa. Página 219 e 220. A PVDE esteve em função entre 1933 e 1945. Durante estes anos foram interrogados milhares de indivíduos. Alguns foram presos e outros torturados até relatar a realidade, tudo à custa de informadores.
Esta realidade é camuflada por baixo de panos pelo regime e pela propaganda, que pagam com o dinheiro do povo, que está em sofrimento, para transmitir a melhor imagem possível aos portugueses e aos estrangeiros. Pega-se no jornal e fica-se logo a saber que este povo português é o mais próspero e feliz da terra. Página 328. A percepção de Portugal como algo perfeito promove o poder, pois os jornais apenas mostram a parte boa do que acontece, mantendo o povo na ignorância sobre a realidade. As pessoas, como Sampaio, pensam que há um aumento da riqueza nacional e que Salazar conseguiu salvar o país do abismo, uma vez que a nação inteira entregou O trabalho sob chefia de um grande estadista. Verdadeiramente uma mão de ferro calçada com uma luva de veludo. Página 155. Esta metáfora é dita pelo Dr. Sampaio e define o regime salazarista, uma vez que Salazar, em poucos anos, conseguiu tirar o país do grande declínio económico. Porém, tudo à custa do povo que desde sempre lutou para sobreviver. Salazar utiliza a imprensa para disfarçar as suas ações e evitar revoltas e reclamações sobre a sua forma de governar. O governo, que insiste em fatigar os olhos nas entrelinhas e nas adversativas, perdendo o certo pelo duvidoso. Página 308. Mais tarde, Ricardo Reis muda-se para o Alto de Santa Catarina, com vista para o rio e para a estátua de Adamastor. O Adamastor, um gigante que se apaixonou por uma ninfa e que foi petrificado como castigo a este amor. É um símbolo criado por Camões que representa as dificuldades e os obstáculos do passado enfrentados pelos navegadores portugueses e profetiza os perigos que virão no futuro, isto é, a ação do Estado Novo. Saramago, ao mencionar a estátua de Adamastor, faz uma crítica ao regime da época que levou Portugal a enfrentar incertezas e questões políticas e sociais. Depois de voltar do Brasil, o protagonista vê Lisboa com outros olhos. Ao passear pelas ruas, apercebe-se da escuridão presente na vida das pessoas e repara nas diferenças pós-regime salazarista. A cidade está triste. Os jornais não têm direito a expressar-se livremente e publicam apenas aquilo que lhes é mandado e permitido. Além disso, a fome continua a ser uma luta para os pobres. Os jornais apresentam uma ideia perfeita de Portugal. Apesar das pessoas terem consciência do que se passa, os olhos Não enxergam mais longe. Página 310. e usam Deus como desculpa. Existem indivíduos como Sampaio, com instrução e inteligência, que aceitam e estão confortáveis com um regime que controla a população de tal maneira que torna o próprio povo cego a estes acontecimentos de miséria e que lhes tira a liberdade. O povo não se retalia e deixa-se ir, pois este também é enganado. Se estas são mágoas de uma pessoa, a Portugal, como um todo, não faltam alegrias. Página 351. Durante a obra toda, o tema das conversas entre o fantasma de Fernando Pessoa e Ricardo Reis é o povo português. A miséria do país no tempo da ditadura, a cegueira do fanatismo religioso e a hipocrisia e dissimulação do regime salazarista. Num dos seus encontros, Pessoa critica os portugueses que pensam que Portugal é Cristo e que utilizam Deus para provar que o país é perfeito. Ai, esta terra! Repetiu e não parava de rir. Eu a julgar que tinha ido longe demais no atrevimento quando na mensagem chamei santo a Portugal. Lá está, São Portugal, e vem um príncipe da Igreja com a sua arquiepiscopal autoridade e proclama que Portugal é Cristo e Cristo é Portugal. Página 331. É em 1936 que a Mocidade Portuguesa é criada, a organização juvenil do Estado Novo que segue a cultura hitleriana, com a ideologia que uma nação não é nada sem a orientação de uma elite. A Mocidade destinava-se a estimular o desenvolvimento integral da capacidade física dos jovens, a formação de caráter e a devoção à pátria, para que dali surja uma elite que um dia governará Portugal. Em outubro desse ano, integra cerca de 200 mil rapazes. Os jovens tinham de se fardar. Da verde e caqui, usar no cinto um S de servir e de Salazar ou servir Salazar, portanto duplo S. Estender o braço direito à romana em saudação. Página 432. Para convencer os jovens a voluntariarem-se, utilizavam-se diversos argumentos. A farda era tão bonita. Era uma maneira de subir na vida. Ficavam mais bem vistos os primeiros. Página 448. Existia também uma secção feminina, a Homem, Obras das Mães pela Educação Nacional. José Saramago acaba o livro com a seguinte frase: Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera. Página 494. que simboliza um momento de espera em que Portugal se encontra. Portugal não anda nem desanda, não existe mudança. O autor, com esta citação, demonstra, de forma pessimista, que Portugal não é perfeito.
Assim, o ano da morte de Ricardo Reis destaca a capacidade de Saramago em transcender o mero registro histórico, oferecendo uma obra rica em reflexões sobre a condição humana e as complexidades de viver em um país sobre as sombras de um regime autoritário e que nos ajudou a ter uma melhor percepção desta época de ditadura que Portugal enfrentou.